A paz do Senhor, meus irmãos, amigos e igreja, estamos aqui dando início a mais uma videoaula e estudo da Escola de Profeta. Eu sou o pastor Oséias e estamos juntos para estarmos aprendendo. E hoje vamos aprender um assunto que levanta uma questão. E a questão é, como explicar a concepção de Jesus em Maria? Como podemos explicar esse ato e esse momento, segundo as Escrituras? Se você quer saber, né, desse assunto e dessa questão e a resposta disso, eu te espero logo após essa vinheta. Muito bem, meus irmãos e amados, voltando aqui, dando continuidade à nossa escola de profeta, aos nossos estudos. É muito importante que você faça parte desse canal e que nos acompanhe, porque estamos aqui seguindo uma linha de raciocínio em ordem e organizado. Estamos estudando a Cristologia. E na Cristologia abordamos a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E na aula retrasada, para você ter uma ideia, que é importante você nos acompanhar, ver se você faz parte desse canal, se não faz parte, já se inscreva aí, em nome de Jesus. Na aula retrasada, nós trazemos o estudo sobre a preparação para a vinda do Messias, como que Deus preparou o mundo, os povos, a humanidade, as nações, para o grande momento do seu Filho se encarnar. João 1,14. Para então se cumprir o que está escrito em Gênesis 3,15, né, que a mulher viria da semente da mulher o Salvador, para se cumprir Isaías 7,14, o Emanuel, para se cumprir Isaías 9,6, um filho se nos deu, glória a Deus por isso, para se cumprir também a mensagem de Gálatas 4,4, que Jesus nasceu na plenitude do tempo. Deus preparou o tempo para esse exato momento. Preparou tudo para Jesus nascer no tempo pleno, no tempo oportuno, no momento exato, e o momento exato foi esse. Então, se você quer aprender, e se eu deixei você curioso, volta lá nesse estudo, nessa videoaula, e aprenda lá, e seja enriquecido com a palavra do Senhor. E na aula passada, você vê como estamos aqui, seguindo uma linha de pensamento em ordem e organizado, sobre a pessoa do Senhor Jesus. Na aula passada aprendemos sobre a genealogia. Você pula, né, a leitura da genealogia, quando fala que de Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó, de Jacó nasceu as 12 tribos. Você pula, né? Mas você sabia que dentro da genealogia, desses nomes, dessas gerações e descendências, tem estudos importantes. E nas genealogias, nós aprendemos que Jesus, ele cumpriu em Jesus a profecia de Gênesis 12, verso 1 e 2, que todas as famílias serão abençoadas na descendência de Abraão. E Jesus veio de Abraão, Jesus veio da descendência de Davi, ele é o rei legítimo. Você sabia que quando Jesus nasceu, existia um rei ilegítimo no trono? E quando Jesus nasceu, ele tinha todos os direitos para ser o rei de Israel? Sabia disso não? Volte na aula passada e você vai estar aprendendo. Então, como seguimos aqui esse raciocínio, esse pensamento, hoje vamos explicar a concepção de Jesus em Maria, o momento que o Filho se encarnou no ventre de Maria, da mãe dele. Amém? Pois bem, o nascimento de Jesus não pode ser visto a partir da
perspectiva humana. A primeira coisa para nós trabalhar em cima dos textos de Mateus 1, a partir do verso 18 até o 25, e você vai fazer um paralelo com Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26 ao verso 38, é de suma importância que você leia esses textos, tá? Vai estar aqui também o nosso esboço, no link da descrição, tá? Da videoaula aí. Na descrição do vídeo vai ter um link para você baixar todos esses esboços aqui. Está bem assim, leia esse texto escrito aqui, tá? Que não é para mim ler, é para você ler. Não vamos ler, porque são muitos versículos, porém o estudo vai trazer uma explicação baseada nesse texto. Esses textos são base desse estudo. Vamos estudar em cima desses versículos e dessas duas passagens. Mateus 1, a partir do verso 18, e Lucas 1, a partir do verso 26. Amém? Jesus foi concedido de forma miraculosa. Nós vamos entrar já, porque não podemos ver de uma perspectiva humana, né, o nascimento ou a concepção de Jesus. Porque é um fato miraculoso. E um fato miraculoso não tem como nós olharmos com a visão humana ou a perspectiva humana. Amém? Então você vai ver que esses relatos que está em Mateus 1, a partir do verso 18, que está em Lucas 1, a partir do verso 26, são obras miraculosas. Então foi concedido de forma miraculosa esse ato. Ele não desceu do céu como um homem já feito. Então a primeira explicação é que Jesus não desceu do homem já feito e pronto. Teve todo um processo. E esse processo está explicado em Mateus 1, a partir do verso 18, e Lucas 1, a partir do verso 26. Eu estou repetindo porque você tem que ler lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele não desce do céu já um homem pronto. Ele teve todo um ato, uma preparação, o anjo trazendo um anunciamento, e essa videoaula vamos trazer de uma maneira aqui para explicar. E a primeira explicação da concepção de Jesus a Maria não pode ser visto na perspectiva humana, mas sim de uma forma miraculosa. Pronto. A sua concepção foi sobrenatural, mas todo o seu desenvolvimento, ou seja, o ato do momento de Jesus apresentar no ventre de Maria, foi um ato sobrenatural. Esse foi um ato miraculoso. Amém? Porém, o desenvolvimento dele como humano, ao ventre de Maria, recebendo toda a natureza humana, carne, pele, nervo, cabelo, tudo que se refere à natureza humana que temos, isso foi natural, como sempre é acontecido em todos gravidez. Tá? Não só nesse momento foi natural, também como o seu parto também foi natural. Foi um parto normal, não foi cesárea. A Bíblia não entra em detalhes, porém, foi um parto normal, como todos os outros partos são, com muitas dores, com dor de contração, né? E assim adiante, como você que é mulher e sabe muito bem sobre isso aí. Vamos ler um texto aqui em Hebreus 10 e verso 5, para estar aplicando em cima desse estudo, que diz assim, coloca lá e vamos ler. Por isso, ao entrar no mundo, vírgula, você lembra da vírgula, irmão? Respeita a vírgula, que a vírgula, ela tem revelação e a fala. Por isso, ao entrar no mundo, ou seja, no momento do ato da concepção de Jesus, né, que podemos aplicar ali João 1:14, e o verbo se fez carne.
Qual foi o momento que o Verbo se fez carne? Na concepção ao ventre de Maria. Glória a Deus. Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste. Agora essa parte. Mas preparaste um corpo para mim. Então é bem claro que Jesus está usando uma frase, né, que foi dita ao Velho Testamento. Ele está aplicando essa frase a ele, que ele diz que está se referindo ao seu Pai, a Deus, que preparaste um corpo para mim. O Verbo se encarnando. Então é a maneira que a Bíblia nos permite de começar a explicar a concepção miraculosa do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual ele se fez carne. Como explicar o milagre? Não tem como explicar o milagre. Por exemplo, toda a sua vida inteira foi uma manifestação sobrenatural de milagres. O seu primeiro milagre em transformar água em vinho, não tem como explicar. Como explicar essa transformação da água para o vinho? Na perspectiva humana, na perspectiva científica, não consegue explicar. Como esse elemento água se tornou vinho. É um milagre. Amém? Também temos aqui outros milagres, que é andar sobre as águas. Como explicar que ele andou sobre as águas, que as águas virou chão, virou ali um caminho para ele poder andar, as águas. A multiplicação dos pães e peixes, como explicar? Todas as curas, a ressurreição, a libertação sobre as pessoas que foram milagres. Os milagres que realizou nas pessoas, libertando, curando, ressuscitando o filho de Jairo, o filho da viúva de Naim, e assim adiante. Como explicar sua própria ressurreição, que foi também um milagre? A sua ascensão no céu, o seu assentamento ao lado direito de Deus, e não seria diferente a sua concepção, que é puro milagre sobrenatural e incompreensível. Como não tem como explicar todos esses milagres, assim também, na perspectiva humana, não tem como explicar sobre a concepção de Jesus em Maria. A explicação melhor é que é sobrenatural. A explicação melhor que é algo miraculoso. Oh, glória a Deus! Então, isso é incompreensível à nossa mente humana. A Bíblia ela não entra em detalhes sobre isso. Porém, vamos estudar esses versos que pedi para você ler em nome do Senhor Jesus. Uma aplicação, milagre não se explica, milagre se acredita. Eita glória! Já deixa o seu like aí, nossa videoaula, porque essa aplicação agora mereceu um like, hein? Glória a Deus, aí recebi do céu. Milagre não se explica, milagre se acredita. Então você tem que acreditar no que a palavra de Deus diz, no que o Espírito Santo inspirou esses homens a escrever. O ato de Maria receber Jesus em seu ventre foi algo milagroso, sem muita explicação científica e humana, porém um ato sobrenatural. Quero comentar com vocês aqui 2 destaques nesse estudo. Primeiro, a concepção de Jesus deve ser encarado tão somente do ponto de vista espiritual. Estou batendo essa chave, irmão, porque é a maneira que se deve explicar esses textos e esse momento da concepção de Jesus em Maria. É algo espiritual. Não havendo explicações científicas para justificá-la ou explicá-la. Se você procurar uma explicação na perspectiva humana, na científica, você não vai conseguir achar. Às vezes é até perigoso trazer as histórias paralelas. Por exemplo, as histórias da Grécia, as mitologias grega da Grécia, dizendo que os Zeus tinha relações com uma humana, ao qual essa moça humana concebeu
o filho de Zeus e chamou Hércules. Você lembra dessa mitologia aí? Pois bem, isso é uma história inventada, né, pelos gregos, mitologia grega, porém não tem como fazer um paralelo. Muitos fazem um paralelo com isso, achando que assim também é a mesma coisa, que Deus teve alguma relação ou cúpula com a Maria, porém não existe nada disso, isso é inaceitável. Isso é inaceitável fazer esta comparação ou ter esse pensamento, como as pessoas muitas vezes tentam explicar a queda de Eva no jardim do Éden com a serpente, achando também que ali teve algum ato, alguma cúpula entre a Eva e a serpente. Também é inaceitável. Amém? Então, a explicação deve ser explicada de uma maneira espiritual, porque não tem explicações científicas para justificá-la ou explicá-la. Segundo, o nascimento de Jesus, tal como aconteceu, foi determinado e anunciado por Deus logo após a queda do homem. Gênesis 3:15. Eu gosto dessa mensagem, eu estou repetindo essa mensagem em todos os estudos. Então preste atenção nesse texto, pega a sua caneta, pega o seu lápis, pega o seu bloco de nota, pega o seu tablet, pega o seu computador, pega o seu celular e anota e decora esse texto em nome do Senhor Jesus, porque é a primeira profecia messiânica. Ou seja, depois que o homem caiu, Deus já vem profetizando. E essa profecia é o quê? Meu filho vai nascer de um ventre de uma mulher. Ponto. Foi já determinado por Deus. E que você quer entender o quê? Foi determinado. Quer explicar de uma forma como? Explica aqui, segundo a palavra de Deus, Gênesis 3:15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu pisarás o calcanhar. Glória a Deus. Mateus 1, irmão, Mateus 1, a partir do verso 18 até o 25, Mateus aí traz um relato do ponto de vista de José. Tá? Você lembra que na videoaula passada, sobre a genealogia de Jesus, Mateus está traçando uma genealogia na linhagem de José. E por isso ele vai chegar até Salomão e Davi. Porém, na genealogia que Lucas traça, capítulo 3 de Lucas, tem nomes diferentes. Por que tem nome diferente? Porque a genealogia que Lucas traça, ele traça pela linhagem de Maria. E quando vai chegar em Davi, ele não chega em Salomão como Mateus chega, ele chega em Natã. Então essa é a diferença. Qual é a diferença? Mateus traça a linhagem de José, de Jesus e José até Davi, que vem por meio de Salomão. Lucas traça também, porém, do lado de Maria, e traça a linhagem de Maria, que chega a Natã e chega a Davi. Amém? Aqui não é diferente. É a mesma coisa. Mateus está trazendo um relato do ponto de vista de José. E Lucas está trazendo um relato do ponto de vista de Maria. Então, se você fazer uma comparação entre as duas passagens, você vai ver que parece que Lucas, ele tem, vamos dizer assim, uma testemunha ocular do fato da própria Maria. E parece que Mateus ele trouxe um relato, testemunho ocular do próprio José. Amém? Então você vai ver em Mateus o anjo falando mais com José e em Lucas o anjo falando mais com Maria, porque é do ponto de vista deles. Você quer uma explicação melhor ainda do que do próprio pai e da própria mãe? Da concepção de Jesus? Não tem explicação melhor. Não tem pessoa melhor ao qual foi a própria mãe dele e o pai adotivo dele, no nome do Senhor Jesus. Assim como foi o relato da videoaula passada, que eu mencionei aqui. Bem, casamento judaico. O casamento judaico. Primeiramente, Maria é despojada. Algumas passagens, ela traz assim, Maria é despojada. Aí as pessoas acham que ela foi despedida, ou ela foi largada, porque a palavra, ela traz um sinônimo parecido com isso, mas não é isso.
Então, qual é o significado da palavra despojada? É prometer em matrimônio, ou seja, ela estava prometida em casamento a José. Então, ou seja, isso a palavra dá para entender que eles não tinham feito ainda o casamento, porém, ele estava noivo. Nós chamamos hoje de noivado, né? Antigamente chamava de despojada. Porém, é prometer em casamento. É um contrato que ele estava ali preparando tudo para se realizar esse matrimônio. Vamos ler Mateus 1:18 e Mateus 1:19. Põe aí para nós ler. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida. Em outras passagens, despojada. Aqui eu já trago uma versão melhor já explicando. Estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Agora temos o verso 19. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixar ela sem que ninguém soubesse da razão. Então aqui temos uma perspectiva da visão de José, Mateus trazendo para nós. Porém, é bem claro no verso 18, dizer que antes de se unirem, Maria se achou grávida. Então esse é o problema aqui a se explicar, que Maria, antes do ato do casamento, da realização do casamento, no momento do noivado, ela se achou grávida, ela se engravidou. José, então traz a visão de José no verso 19. Então José, seu esposo, olha bem o que o texto diz, que ele era justo. Isso é uma qualidade boa para expor aqui e deixar aqui bem explicado. E não queria expor ela à desonra pública. Planejou em deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Lógico, aqui é bem claro que ele está procurando o divórcio. Tá? Mas para compreender, é necessário entender os 3 passos no casamento judaico, porque era diferente do que hoje. Pois bem, o primeiro passo é o noivado, muitas vezes era combinado pelos pais quando o casal ainda era criança. Esse é o primeiro passo para se fazer um casamento judaico antigamente. Então os pais escolhiam e faziam um contrato entre eles. Meu filho vai se casar com a sua filha, ou a minha filha vai casar com o seu filho. Então eles faziam um contrato e combinavam, já eles pequenos já, né? Esperando eles chegarem numa idade aí certa, então para se fazer o casamento. O segundo, o contrato de casamento era ratificação do noivado. Tá? Então, ou seja, havia um contrato de noivado. E esse contrato era com várias testemunhas. Então as pessoas ali ao redor deles, próximo deles, sabiam que ele estava prometido um ao outro ao casamento. É por isso que José, ao verso 19, está querendo deixar ela sem trazer ela ao público, mas procurando uma maneira de divorciar antes da realização do casamento, que é o terceiro passo. Antes desse ponto, o noivado podia ser anulado. Mas uma vez que o contrato estava estabelecido, o noivado só podia ser desmanchado por meio do processo de divórcio. Feito o contrato, havia um período de quanto tempo? De 1 ano de preparação para o casamento. Então dá para entender que ele estava nesse processo de 1 ano, se preparando para o casamento, ao qual quando Maria se achou então grávida. Durante esse ano, o casal era conhecido como marido e mulher, sem ter o direito de viver juntos. Foi durante aquele ano que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. Amém? Então, aos versos 18 aos versos 20 de Mateus 1, legalmente Maria era esposa de José, segundo o casamento judaico. O casamento, propriamente falando, acontecia 1 ano depois do contrato. Então, dá para entender nesses versos, segundo essa história do casamento judaico, que
Maria então se achou grávida nesse momento. Um fato testemunhado pela Escritura, que é Mateus 1,16, diz assim: José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Repare muito bem nessa frase que o texto está trazendo e o que Mateus está trazendo para nós. José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Ele podia dizer assim, dos quais nasceu Jesus, mas ele não trouxe dos quais, ele trouxe da qual, ou seja, ele exclui José nesse ato e apenas inclui Maria nesse ato, ao qual a frase é da qual nasceu Jesus, Maria, ao qual ele podia trazer, se fosse algo natural, como todos nós conhecemos, dos quais nasceu Jesus, dos quais nasceu Oséias, que é o pai José Antônio e Vera Lúcia. Mas o nascimento, a concepção do Senhor Jesus foi diferente. Não teve o ato de José. Mateus escreve de maneira bem cuidadosa para não dar a impressão de que José foi o pai de Jesus como marido de Maria. José era o pai legal de Jesus como adotivo, pai adotivo, filho adotivo, por intermédio de quem tem o direito ao trono de Davi. Glória a Deus. Mateus, vamos estar trazendo agora, irmãos, algumas partes dos versos, parte B, parte C, parte A, vai estar sendo colocado aqui, você nos acompanha, porque é o que queremos frisar nessas partes. Mateus 1,18 diz assim, parte B, sem que tivesse antes coabitado. Então, olha bem o que o texto diz. O texto diz que ele não tinha coabitado com ela. Então, a Escritura não deixa nenhuma dúvida que José e Maria não teve nenhuma relação. Porque essa gravidez foi sobrenatural e miraculosa. Tá? Então, não teve nenhum ato de relação ali entre José e Maria. Então, é bem claro a Bíblia dizer, e não deixa dúvida. Na parte C do mesmo verso de Mateus 1,18 diz, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ela não se achou grávida por José, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Então, agora entra o sobrenatural, agora entra o fato de milagre, que é o Espírito Santo agindo nesse momento da história. A concepção foi pela operação milagrosa do Espírito Santo. Foi assim que o Verbo se fez carne. Então foi assim. Foi obra do Espírito Santo. Por mãe, Jesus tinha Maria, mas por pai, o texto é bem claro que Jesus tinha Deus. Porque o texto é bem claro que José não coabitou, não teve relação, e ela achou grávida pelo Espírito Santo. É bem claro essa parte aí. Amém? Pois bem, Lucas 1, verso 34, 35, vai trazer o relato do lado de Maria, da visão de Maria. Vamos ver. Então Maria disse ao anjo, como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? Então, já é um relato aqui do ponto de vista de Maria. Maria, ela deixa bem claro isso. Eu não tive nunca, então eu sou virgem. Então, o ato da concepção de Jesus, a Maria, ela era virgem. Ela era virgem no momento da concepção de Jesus. Ela era virgem no momento da gravidez, durante a gravidez, até o nascimento de Jesus. Tá? Depois do nascimento, ela não foi mais virgem. Então, é bem claro aí. E Lucas trazendo pela visão de Maria. O verso 35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será filho de Deus. Mateus 1, 20. Enquanto a parte agora do momento que a perspectiva de José, enquanto ele refletia sobre isso, eis que apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ou seja, em outras palavras, varão, fique em paz, o que dela foi gerado não foi de outro homem, não. Não teve nenhuma cúpula humana, nenhuma relação humana.
O que foi gerado dela é sobrenatural. O que é gerado dela é milagre, é do Espírito Santo. As Escrituras afirmam claramente que Jesus foi concebido no ventre de sua mãe, Maria, por obra miraculosa do Espírito Santo e sem um pai humano. Glória a Deus. Mateus 1:20. E eis que apareceu um anjo a José. A visita de um ser celestial, um anjo, foi necessário, porque ninguém, muito menos o marido, acreditaria numa concepção sem uma revelação sobrenatural. Bem, o que declara, o que traz essa afirmação é um anjo. O anjo trazendo para Maria toda essa explicação, esse relato, e o anjo dizendo a José esse ato miraculoso, sobrenatural a José. Bem, se eu falar para você, olha, eu vi de um homem tal fato. Você fala, dependendo do assunto, que legal, beleza, chique. Agora, se eu chegar em você e falar assim, olha, eu vi algo do anjo, você fala, uau, do anjo? É do anjo, cara. Quer saber? Opa, quero, fala o que você ouviu. Então, o anunciamento desse momento, desse ato, não foi anunciado por um homem. Não foi anunciado por algo natural, que é o ser humano. Foi algo anunciado por um ser sobrenatural, um anjo. Um ser sobrenatural anunciando algo sobrenatural. Então, assim podemos acreditar. Agora, se fosse um homem falando, está vindo de algo natural. Então, não tem como acreditar em algo sobrenatural. Mas quando vem de algo sobrenatural, que é o anjo, dizendo algo mais sobrenatural ainda, então você pode acreditar. Então, assim foi que José pôde acreditar e receber Maria, então, grávida, porque ele acreditou que aquilo ali não era algo natural do homem. Não foi uma infidelidade de Maria, mas foi algo sobrenatural de Deus para a humanidade. Mateus 1:21, parte B, põe aí para nós ler. Lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aqui temos a primeira afirmação do Evangelho, que Jesus nasceu para ser o Salvador. E foi esse nome que Deus exaltou sobremaneira. Filipenses 2:9. Se você não viu esse estudo, temos um estudo aqui da exaltação, né, sobremaneira que Deus exaltou o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos a humilhação e temos a exaltação dele em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 1:23, parte B, ele será chamado pelo nome Emanuel. Aqui quer dizer Deus conosco. Aqui temos a segunda afirmação do Evangelho, que Jesus, ele é Deus. Toda a concepção humana é através da relação sexual ou por inseminação do sêmen masculino na mulher. Isso é uma explicação natural, científica, explicação aí da perspectiva humana. Mas no caso de Jesus, o Espírito Santo, pelo seu poder sobre Maria, gerou um bebê no seu útero. Então foi algo sobrenatural, poderoso do próprio Deus. O filho de Maria não foi gerado por ela própria e nem por uma relação com José, seu noivo. O Espírito Santo que veio sobre Maria e pelo poder do Altíssimo cobriu Maria, o poder do Altíssimo, a sombra do Altíssimo cobriu Maria com a sua sombra. Isso está bem explicado em Lucas 1:26 até o verso 35. Pois bem, então essa é a explicação. O ato do Espírito Santo cobrir Maria nos lembra do ato da criação do mundo narrado em Gênesis e nos revela que Jesus seria uma criação especial e que o seu pai é o próprio Deus. Você lembra que quando Deus foi falar o haja luz, antes de haver o haja luz, quem estava pairando sobre as águas ali? Quem parece que estava preparando para esse fato acontecer? O Espírito Santo. Então,
Jesus é uma criação especial. Por que é uma criação especial? Assim como Adão é uma criação especial, que não nasceu de uma mulher e não precisou de um homem, mas o próprio Deus o criou com sua mão do barro, assim Jesus também é uma criação nova, que não precisou do homem para ele vir à terra, mas precisou do seu pai Deus e do ventre de uma mulher para se encarnar e pegar todas as naturezas humanas. Então ele é uma criação nova. Amém? Então por isso que temos o primeiro Adão, que é o legítimo, e o segundo Adão, porque é os únicos dois que não nasceu de uma mulher. Todos os outros homens veio com uma concepção natural, porém o de Jesus e o de Adão é diferenciado. Outra passagem no Antigo Testamento que nos lembra do ato do poder do Altíssimo, esse poder essa sombra de cobrir Maria, é a nuvem Shekinah que pousava sobre o tabernáculo e a cobria, enchendo o tabernáculo da presença e da glória de Deus. Então toda vez que ia inaugurar o tabernáculo, ia inaugurar o templo, a glória de Deus enchia sobre aquele templo. Via uma nuvem e a nuvem cobria com a sua sombra. E essa sombra trazia a Shekinah de Deus. Então uma maneira sobrenatural para explicar esse ato é que a Bíblia diz que o Espírito Santo cobriu com a sombra do Altíssimo Maria. E nesse momento foi gerando um milagre nela. Nesse momento foi gerando o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a melhor explicação sobrenatural e miraculosa da concepção de Jesus ao ventre de Maria. Já mereceu um like, já mereceu você permanecer conosco aí, tá? Leia lá Êxodo 40, 34, que é uma maneira dessa da glória encher o tabernáculo. No momento da concepção, Maria se tornou o tabernáculo de Deus. O Espírito Santo veio sobre ela como a nuvem da Shekinah. E a presença e a glória de Deus gerou em seu ventre o Senhor Jesus. E o verbo se encarnou. João 1, 14. Glória a Deus. Então foi desta maneira que temos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nascimento, a concepção do nosso Senhor Jesus Cristo, honra e glória do Senhor. Amém? Olha, tem mais umas coisas aqui para nos relatar ainda sobre esse estudo. Não sei se vamos relatar nessa próxima videoaula, mas permaneça conosco, fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Quem sabe ter uma videoaula que continua aí a parte B, em nome do Senhor Jesus. Quero despedir você com a paz, com a graça e com a misericórdia que dura para todo sempre de Deus em nossa vida, em nome de Jesus. Tchau e até a próxima.